Ok, estamos de volta com o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro e o Paraná. E a nossa conversa hoje é com o prefeito da cidade de Americana, aqui do interior de São Paulo, o senhor Diego Denadai. Diego, você estava falando sobre a questão do governo federal, através do PAC, ter um acordo com vocês, com a prefeitura, na questão da contenção de enchentes, né? O nosso Bruno foi lá e viu essa questão aí desse trabalho que está sendo feito e vamos apresentar para que a gente possa conversar um pouco sobre ele. Beleza. Manda aí. A Prefeitura de Americana investe em obras contra as enchentes, como aqui no Córrego do Parque, na Avenida Brasil. Esse ponto será uma das áreas de contenção em dias de fortes chuvas. Cerca de 40% das obras já estão concluídas. Quando estiver pronta, a avenida terá parte do córrego canalizado, paisagismo reformulado, pista de caminhada e também de ciclismo. Este é o maior investimento que a cidade já recebeu e totaliza 75 milhões de reais. Outros 3 córregos também serão canalizados. Como é que é feito para você conseguir, por exemplo, o dinheiro do PAC? É um projeto feito? Tal. Porque o grande problema dos prefeitos e das cidades no Brasil, eu sei, é a questão de não apresentarem projetos, né? Por isso que, quando você falou, muito embora sou de partido diferente do governo federal, nós sempre tivemos as portas abertas lá. Por conta dos projetos, né? Desde o primeiro dia do nosso mandato, eu fiz questão que pudéssemos investir uma equipe, nós temos um núcleo de projetos e convênios, só trata com convênios com o governo federal, o governo estadual e lida com os projetos e essa burocracia com Caixa Econômica Federal, com o BNDES, tudo isso, um núcleo específico dentro do meu governo para tratar disso. E está dando certo. Lógico. Porque não é fácil você colocar em prática uma obra desse tamanho como está acontecendo na cidade de Americana. Quanto é mesmo? São quase 70 milhões de reais que nós conseguimos do PAC para investir na recuperação de 4 córregos existentes na cidade. Esse é um deles. Né? Existem outros 3 que nós já estamos, um deles já estamos em obras também. Existem mais dois que vão começar após o término desses 2 trechos. Mas isso começa e são várias fases da burocracia que tem que ser vencida. Uma primeira ida a Brasília, apresentação inicial dos projetos, temos a aprovação por parte do governo federal, depois a liberação do dinheiro, a aprovação dentro dos ministérios de cada detalhe. Não é um caminho fácil. Do projeto, aí depois se abre uma licitação, vence todos os prazos da licitação, prazo de recurso, aí inicia-se a obra, depois no dia a dia tem as fiscalizações das obras, os trechos estão sendo feitos corretamente ou não. Enfim, é uma parte burocrática imensa. Se você não tem um departamento específico dentro da prefeitura para trabalhar e para tratar só disso, as coisas não acontecem. É a profissionalização do serviço público, né? Você tem que ter profissionais que estejam preparados para fazer esses tipos de projetos. É verdade. Senão o governo não aprova, acabou, porque lá tem muito técnico. É isso, e com razão não aprova, porque todo tipo de licença ambiental, licença para execução de obra, os termos de responsabilidade técnica da obra, enfim, tudo isso tem que estar tudo dentro dos conformes para que o governo federal libere a verba para as prefeituras utilizarem. Lá em Americana conseguimos vencer isso e já estamos em obras que há muito tempo a cidade precisava. Você vê nesse caso aí, são quase 40 anos que a cidade sofre com enchente nesses trechos. Né? E agora, mesmo em obras, com as chuvas fortes que nós tivemos nos últimos tempos, já esteve dentro de uma normalidade há muito tempo não vista pela cidade. Então, realmente está fazendo a diferença, está fazendo efeito essas obras que a gente está realizando lá. Agora, colocando outra situação, né, que você estava falando, e eu me lembro das poucas vezes que eu estive americano, uma delas foi para fazer o debate entre os candidatos, se era um deles. E, obviamente, que para chegar à Americana a gente passa, não sei se obrigatoriamente, mas no meu caso eu passei por Campinas. Campinas, isso. É difícil conviver com a cidade tão grande, próximo? Como é que é? Você meio que não desaparece, mas se inibe em alguma coisa ou a responsabilidade é maior? Pelo contrário, né? A gente tem procurado lá entre os prefeitos buscar uma união. Né? Os problemas que acabam acontecendo em Americana, acabam acontecendo em Nova Odessa, em Santa Bárbara, em Sumaré, em Hortolândia, em Campinas, são praticamente problemas comuns. Hoje a Anhanguera, que liga as nossas cidades, virou uma grande avenida, né? Porque você não tem mais os limites entre uma cidade e outra. Hoje você passa praticamente uma cidade só, é uma mancha urbana só.
Então, realmente... Essas cidades juntas formam o que de habitantes? São quase mais de 2 milhões de habitantes. Ali. E não dá para fazer um Campinas conglomerado ali, não? Tem, nós temos a nossa região metropolitana. Dentro da região metropolitana... Desculpa, são quantas cidades? São 19 cidades. Um G19? Nós temos lá. Nós temos o nosso fórum de prefeitos lá, que a gente discute, a gente debate. Que bom. Fora desses 19, nós... Nesse trecho nós somos praticamente 7 cidades interligadas ali. Essas 7 cidades, nós prefeitos, nós temos diversos consórcios para tratar do lixo, para tratar da água, para tratar do que você imaginar. Inclusive a questão da saúde, né? Porque quando você não tem essas divisas bem estabelecidas, você acaba, de repente, prestando serviço ao cidadão de um outro município, sobrecarregando o seu ou vice-versa. É isso né? mesmo. A Americana acaba recebendo muita gente da cidade e outras cidades também acabam recebendo pessoas de Americana. Faz parte do dia a dia nosso lá. Sim. Né? Isso é uma realidade brasileira. Aqui em São Paulo você também tem isso. Mas né? aí tá, isso que você falou é importantíssimo. Nós, prefeitos, nós temos que ter uma união entre a gente, independente da questão partidária, a gente tem que ter essa união, porque muitos problemas e muitas soluções têm que ser tiradas em conjunto. Perfeito. Na questão da educação, eu até, inclusive, também quero convidar vocês para visitarem o meu blog, ronecurvelo.blogspot.com. Eu estou com um artigo lá muito interessante, que eu faço uma análise econômica do país. E uma coisa que eu observei, Diego, é que hoje nós pagamos 36% de impostos, a carga tributária talvez a maior do mundo. A cada R$100 que você ganha, 36 vão para os cofres do governo. 36. Desses 36, você tem aí um déficit de 2% dos serviços públicos, o que eleva essa carga para 38%. Quer dizer que você dá 38% do seu dinheiro para o governo federal, enfim, para a União, todas as unidades, municipal, estadual e federal, e você só recebe para a educação fundamental 2%. 2%. Então, como é que você quer que hoje tenhamos uma situação de educação positiva e favorável quando não existe um investimento muito grande? Eu sei que existe uma série de limites, inclusive até constitucionais, porque inclusive você tem tantos por cento que você tem que gastar na saúde, tantos por cento você tem que gastar, né? Então, eu inclusive sou um crítico da Constituição de 88, que eu acho que já nasceu morta, já nasceu defasada. Na questão da educação, o Bruno também foi lá, fez alguma reportagem, vamos ver e aí vamos debater um pouco sobre essa questão da educação, que é muito importante. Maravilha. Pensando na melhora da educação, a Prefeitura de Americana lançou o programa Rede do Conhecimento, que tem como objetivo criar uma nova e eficiente infraestrutura que facilita a comunicação entre todas as unidades escolares. O projeto inclui laboratório de informática, lousas digitais e também a distribuição de 180 computadores notebooks para escolas da rede. Foram mais de 20 milhões de reais entre obras, reformas, ampliações e melhorias para o setor. O computador, a internet, que para nós é uma nova tecnologia, né, que a gente usa como ferramenta a mais, material didático, para a área de pesquisa, de conhecimento, do conhecimento do próprio aluno e também do professor. E para as crianças mais carentes, 2 grandes creches estão em construção na cidade, nos bairros Jaguari e Vale dos Nogueiras. E quando estiverem prontas, atenderão cerca de 396 crianças. O investimento total da obra é de 8,7 milhões de reais. Vai ser muito bom, né? Para os moradores que trabalham fora, tem que deixar as crianças, tem como deixar as crianças, né? Para não deixar aí na mão dos outros, né? Então a escola é mais necessário para nós. Mas essa é a demanda, 400 crianças? É mais, né? É maior e eu falo que, graças a Deus, as demandas de creche têm que ser sempre ampliadas, né? Porque é um sinal que a economia do município está ativa. Quando você precisa... Ou então tem pouco televisor na casa dos seus eleitores. Mas às vezes assim, quando você precisa criar vaga em creche, é o sinal que o pai e a mãe estão trabalhando.
e não tem onde deixar a criança. Então, sim, realmente, por outro lado, sim. então você vê que as coisas estão acontecendo. Eu falo sempre que, para mim, tomara que todos os problemas de todos os anos seja vaga em creche, que é um sinal que a cidade está se desenvolvendo. Como é que funciona essa questão da creche? É totalmente grátis? É totalmente gratuita. É como se fosse uma escola pública. Isso, é nossa, pública, municipal. Hoje nós estamos com quase 25% do nosso orçamento sendo investido em educação na cidade, como preconiza a nossa Constituição Federal. Diante disso, nós estamos conseguindo realizar outros atrativos dentro da escola para fazer com que a criançada possa gostar realmente de vir à sala de aula, como a rede do conhecimento, que é a lousa digital, os laboratórios de informática espalhados por todas as escolas do município. Isso faz com que o ambiente escolar seja mais gostoso e a criançada queira vir para a escola. Então, isso nós estamos realizando, além de dar conta dessa alta demanda de creche, construindo novas creches, ampliando outras escolas, que faz parte também do dia a dia da administração. Ô Diego, eu acompanhei no ano passado essa questão de política, algumas propostas do partido que você faz parte e que eu estou totalmente de acordo quando se fala do horário integral. O horário integral é fundamental, ele é necessário no lugar de criança em idade escolar, na escola, não pode estar na rua. Né? E o horário integral faz com que você tenha um controle maior. Se você tem uma polícia escolar e às 9 horas da manhã você vê uma criança passando na rua, a polícia escolar imediatamente tem que perguntar, você tem que estar na aula, porque toda criança tem que estar na aula a essa hora, né? Fica muito mais fácil. Quando você tem 2, 3 horários, o menino pode dizer, não, mas eu estudo à tarde. Se for à tarde, não, mas eu já estudei de manhã. Você não tem como controlar. É uma coisa que é verdadeira a possibilidade ou é uma utopia colocar um horário integral na tua cidade? Não, é assim, nós temos já 7 escolas em período integral lá na cidade americana já acontecendo. E acontece muito disso, né? Como é uma experiência já não tão nova lá na cidade, faz algum tempo já que existe essa escola em período integral, facilita muito e ajuda nesse desenvolvimento do cidadão do futuro, né? O que a gente tem feito também? Nós já estamos aprimorando essa questão do período integral. Nós já estamos, em vez da criança ficar no mesmo ambiente o dia todo, muito embora fazendo atividades diferentes, nós estamos levando as crianças também, por exemplo, nós temos um clube na cidade, né? A criança fica uma parte do período na escola, na outra parte do período a gente leva para fazer atividade esportiva, cultural, até mesmo de desenvolvimento de ofício em alguns clubes da cidade. Isso faz com que a criançada se anime e, ao mesmo tempo, não fique à mercê do dia a dia das ruas, que nem sempre é um ambiente bom. O meu desejo, sobre essa questão dessa parte de lazer e essas atividades, eu quero conversar mais a fundo a você no próximo bloco, mas o meu grande desejo, a minha grande esperança é que no futuro seja realmente uma lei, seja definido, tanto as escolas públicas quanto as privadas possam fazer um horário único, né, integral, para que a gente possa ter um controle maior sobre as crianças que estão na idade escolar. Mas, enfim, isso é no futuro. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar rapidamente. Viu? Nós vamos para outro intervalo comercial e nós já voltamos. Fiquem bem ligados.